tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui das nossas aulas de Sociologia. Exatamente, eu sou o professor Égino Rondinelli, estarei trabalhando aqui hoje com vocês mais uma aulinha de Sociologia voltada para o quê? Cultura, exatamente, cultura essa que vai ser foco de estudo e vai ser foco também de prova de vocês, tá? Lembrando que isso aqui cai no Enem, ó, cai com força. Por quê? Porque essas questões culturais é o que trazem mais perspectivas do que críticas. Não crítica de ser crítico, mas crítica de questionar algo que vai ser relevante para a sociedade, tá? E se é relevante para a sociedade, cai no Enem e cai com força nas disciplinas de humanas, beleza? E aí, galera, quando eu falo para você de cultura, eu falo na perspectiva dessa questão dos valores, das tradições, da perspectiva ali da identidade cultural, coisa que já falamos aqui, que tem uma aula falando, né, de identidade cultural aqui, mas tem outra coisinha que cai também, que é a perspectiva do etnocentrismo. Etnocentrismo. O que significa isso? É quando uma cultura, ou uma determinada cultura, ela quer se sobrepor a outra cultura, né? Ela se coloca no centro de um determinado questionamento, e aí ela fala assim, ó, eu sou mais que vocês. E aí a gente sabe que isso não é interessante, que isso já deu pano para manga aí no passado. Olha, se você for olhar para as perspectivas da história, né? Lembrando que sociologia e história, ó, conectam, elas caminham juntas, uma do lado da outra ali, ó, para tentar explicar as questões humanas, tá? E aí, quando você pergunta dessa questão de etnocentrismo, não é uma coisa que é de hoje, é uma coisa que já vem de antes e que tem que ser entendida, tá? Então, já pega aquele papel, pega aquele saquinho de pão, pega também a sua caneta e vamos produzir este material, porque não importa onde você vai estar anotando, não importa aonde você vai estar construindo aí o seu material, tá? O importante é que ele vai servir de base para os seus estudos, tranquilo? Logo, galera, ó, nós vamos estar falando de etnocentrismo e relativismo cultural, tá? Vamos fazer uma comparação entre eles para a gente tentar entender o que é um e o que é o outro. E dentro dessa visão, né, dentro dessa perspectiva aqui, nós vamos saber o que é mais adequado para nós, né? O que é mais adequado para a sociologia em si, tá? Quando nós falamos de cultura. Tranquilo? Logo, é óbvio que nós vamos fazer o quê? Mapa mental, exatamente. Vamos produzir aqui nosso material, colocar algumas características básicas e logo depois continuaremos com os nossos slides para poder dar base, para poder dar mais consistência ao que? A nossa aula de etnocentrismo, relativismo cultural aqui nas aulas de sociologia. Tranquilo? Galera, então vamos lá, vamos produzir. Volta aí para o nosso slide. Já vamos colocando aí o seguinte. Quando eu falo para vocês de etnocentrismo e relativismo cultural, quero que vocês tenham em mente o que é cultura, tá? Então já vou colocar aqui, ó, cultura. Cultura. O que é cultura, professor? Então vamos colocar, ó, conjunto de valores. Conjunto de valores, crenças. O que mais que eu posso estar colocando aí? Você já sabe, hein? Se não sabe, vai lá na nossa aulinha de conceito de cultura, tá? Crenças, hábitos. Tem mais coisa? Tem. Costumes. Tem mais coisa? Tem. E práticas, né? Práticas de um grupo. social.
Tá aí o nosso conceito de cultura, tá? Leva isso aqui para a prova, leva isso aqui para a vida de vocês, tá bom? É de extrema importância. E aí, nós vamos identificar as características deste carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, etnocentrismo. Vamos lá então? Vamos colocar aqui, vamos identificar o que significa etnocentrismo. Bora! Então, características, vou mudar aqui para vocês. Vamos colocar aqui de azulzinho, né? Visão de quê? De que a própria cultura é superior às outras, tá bom? Então ela traz uma visão de que a própria cultura é superior às outras. Fechou? Isso aqui é o principal de etnocentrismo, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. E o que ela faz também? O que o etnocentrismo faz? Ele tem um julgamento de outras culturas, tá? É um julgamento de outras culturas. Para por aí? Não. Ela tem uma base. Aonde? Qual é a base? Nos padrões da sua. Olha só. Nos padrões da sua. Beleza? Então, nós temos aí, logo de cara, a visão, né? O julgamento de etnocentrismo, tá? Logo, ela também vai possuir mais algumas características que tem que ser colocadas aqui para vocês. Então, vou colocar aqui, ó, características então básicas para entender esse etnocentrismo. Ele traz isso aqui, ó, preconceito cultural, ele traz discriminação e intolerância, e ele traz outra coisa, nacionalismo extremo. Exatamente. Nacionalismo extremo. Beleza? Então, exemplos. Professor, dá exemplos aí pra gente. Vamos ver o que é esse etnocentrismo que nós estamos falando aqui. Vamos ver então. Vou colocar aqui exemplos para vocês. Tá? Exemplozinho. Olha só. Colonização europeia. Uma cultura se sobrepõe à outra, né? A imposição de uma cultura sobre a outra. É a colonização europeia. Tá? Logo, pode até colocar aí, então, a imposição de uma cultura. Na verdade, coloca aí imposição cultural. Vamos alongar não, né? Vamos alongar não? Uma imposição cultural. Vai ficar simples e prático de entender, tá? E aí,
nós temos outra coisa também aqui, ó. Sabe o quê? Críticas a hábitos alimentares de outros povos. Esse é um exemplo, tá? Críticas a hábitos alimentares de outros povos. Tá bom? Posso colocar isso aí? Posso, né? E aí, por fim, vamos colocar aqui quais são as consequências desse etnocentrismo? Vamos, né? Vamos colocar? Então, coloque aí, ó, consequências, tá? Outra coisa importante. Consequências. Consequências. Coloca aí assim, ó. Coloca aí assim. Racismo. Coloca aí também xenofobia. Coloca aí também assim, ó, exclusão social. Tá? Pode ser? Exclusão social. Isso é uma consequência do etnocentrismo, tá bom? Tranquilo? Até aí? Beleza. Então, vamos colocar aqui, então, o que é o relativismo cultural. Tá? Relativismo cultural. Puxa aí, já coloca logo de cara aí o que é. Entendimento de quê? Entendimento de que cada cultura deve ser compreendida sem o seu próprio contexto, tá? Então, em seu próprio contexto, no caso. Então, vamos colocar aqui, ó. Entendida de que cada cultura deve ser compreendida em seu próprio contexto. Certo? Beleza? Características. Posso colocar as características para você sobre o relativismo cultural? Posso, né? Então, vou colocar aqui, mudar aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó, características. Características. Vamos lá? Tolerância e respeito às diferenças. Tá? Tolerância e respeito às diferenças. Beleza? E aí, eu quero que vocês tenham em mente que vai ter outra característica aqui, ó. Valorização da diversidade cultural, tá? Valorização da diversidade cultural. Certo? Beleza? Exemplo, professor. Dá exemplo pra gente aí, porque a gente não vive sem exemplo, né? Vamos colocar o exemplo aqui? Exemplo. Beleza. Vou dar exemplo. Opa, volta aí. Exemplo para vocês. Aceitar rituais e costumes.
aceitar rituais e costumes. Pode ser? Isso aí? Como parte de quê? Como parte da identidade de um povo, né? Como parte de uma identidade, opa, do povo, ou de um povo, né, no caso. Fechou? Tranquilo esse aí? Quer outro exemplo? Posso colocar outro exemplo para vocês? Posso, né? Vamos colocar aqui, ó, analisar o quê? Coloca aqui, ó, uma análise antropológica tá? Uma análise antropológica sem o que? Juízo de valor. Tranquilo? Tudo certo aí, então? Importância. Vamos colocar uma importância aqui? Combate ao preconceito, tá? Vou colocar isso para vocês. Então, vamos mudar aqui para ficar legal. E aí, você vai colocar aí também no seu mapa mental. Vamos destacar aqui uma importância relacionada, importância relacionada ao quê? Relativismo cultural. Combate ao preconceito. Fechou? Posso colocar só isso ou tá bom? Ou mais coisa? Tá bom? Convivência pacífica entre as diferentes culturas. Posso ser? Pode ser? Beleza? Convivência. Entre as diferentes culturas. Diferentes. Eita, vamos lá. Essa caneta. Diferentes culturas. Beleza? Então, nós temos aí, rápido e prático, o nosso querido mapa mental, que vai ser de extrema importância para você identificar as características básicas do etnocentrismo e também do relativismo cultural, tá? Só que não para aqui. Aqui é o resumão, para que você possa identificar, tá? Logo, nós vamos ter o quê? Que dar mais base a essa discussão, porque isso é de extrema importância, tá? E aí, nós vamos vir para KO, etnocentrismo e relativismo cultural. Logo, nós vamos estar falando, galera, disso aqui, ó. Volta aí para o nosso slide. Nós vamos explorar dois conceitos fundamentais, tá? Dois conceitos fundamentais. A antropologia, e nós vamos discutir a questão das ciências sociais, tá? Logo, quando nós falamos desses dois aí, nós vamos estar falando sobre o etnocentrismo e também do relativismo cultural, que são o quê? Essenciais para compreender a diversidade humana e os seus desafios dos conflitos culturais, tá bom? Tanto o etnocentrismo quanto
a perspectiva do relativismo cultural, os dois vão dar essa base de extrema importância para a gente discutir a questão da identidade cultural, tá? A formação dessa identidade cultural e identificar o que é cultura, tá? Lembrando que quando nós falamos de relativismo cultural, ele tenta fazer um intermédio entre as culturas ali, para que elas possam trabalhar o quê? As relações sociais entre elas, entre os povos, entre as nações, entre os grupos que estão se formando com o tempo, tá? Então isso vai ser de extrema importância pra gente. Fechou? Logo, nós vamos trabalhar aqui o que é esse tal de etnocentrismo. Coloquei um resumão lá para vocês no mapa, não foi? Então, nós vamos ver aqui de maneira mais própria, de maneira mais densa, né? O que é esse etnocentrismo? Vamos lá então. Visão centrada na sua própria cultura. Coloquei isso agora para vocês, tá? Coloquei isso que é de extrema importância dentro da perspectiva de etnocentrismo. Ele se volta para ele mesmo, né? Dentro da sua visão e fala assim, cara, eu sou eu e não há para ninguém, né? Eu sou o cara que mais posso aqui entre todos vocês, né? Tá? Então, o etnocentrismo, ele é a tendência de valorizar a sua própria cultura. Não há uma outra cultura como superior às demais. Utilizando o quê? Uma régua para julgar os outros. Cara, vou dar um exemplo prático e rápido para vocês. Vamos lá. O que o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele queria fazer? O que ele queria fazer? Não era uma raça superior, uma cultura superior, aonde tivesse ali os arianos legítimos, que fosse superior a qualquer outro tipo de cultura? Não é aí que ele começa a julgar os judeus, que ele começa a julgar os ciganos, os gays, né? Os pretos. Não é isso que ele faz? Então ele traz essa perspectiva do etnocentrismo ao ponto em que ele coloca a sua ideologia ali no centro e ele faz com que a sua própria cultura, a cultura de ter uma raça superior, ela pudesse ser o quê? Desenvolvida. Entende? Então ele já traz essa perspectiva para o seu núcleo ali, né? O seu âmbito social, a sua relação social com seus pares, né? Então, nós temos aqui, ó, o julgamento e preconceito. Não foi isso que ele fez? Hã? E aí eu vou falar para vocês uma coisa. Todo regime totalitário, ele tem esse mesmo preceito aqui, ó. Etnocentrismo, tá? Então, fica a dica. Julgamento e preconceito. Resulta em julgamentos baseados nos próprios valores, gerando termos depreciativos como bárbaro ou primitivo para descrever o quê? O que é diferente. Então, tudo que é diferente, aquela cultura, aquele costume, aqueles valores, tudo que for diferente não é aceitável aqui dentro da perspectiva do etnocentrismo. Vou dar um exemplo aqui no nosso país, no nosso Brasil. Ditadura civil-militar de 1964. Tudo que fosse contrário às perspectivas da ditadura, que viesse como perspectiva de combater alguma coisa por meio cultural, que fosse diferente aquilo que era imposto, né, que era imposto pela ditadura, não era aceitável. Certo? Então, nada que viesse contrário seria legal. Olha o que etnocentrismo faz. O julgamento e preconceito. A visão centrada onde? Na sua própria cultura. Tá? Na sua própria tradição, a questão dos seus valores. Tá? Então, logo, nós temos características deste etnocentrismo que é de extrema importância. Volta aí para o nosso slide. Interpretação
autocentrada, tá? Interpretação autocentrada. Ou seja, culturas alheias são interpretadas e avaliadas sobre a ótica exclusiva da própria cultura. Distorcendo o quê? Distorcendo a compreensão, tá? Distorcendo a compreensão. Intolerância e exclusão. Vai acontecer? Vai. Presente em toda história. Sempre vai ter na história? Sempre. Tá? E aí, manifesta-se em diversas épocas e povos, refletindo a universalidade da tendência humana de se autoafirmar culturalmente. Tá? Logo, nós temos o que é relativismo. Logo, a gente tem o que é relativismo. Agora sim, o relativismo, ele surge dentro de um contexto onde ele vai tentar trazer a compreensão para a cultura, para o meio cultural, né? Para as relações sociais que estão ali estabelecidas, tá? E aí, por meio desse relativismo, a gente tem algo que vai vir, né? Cara a cara, tete a tete aqui, ó, com a questão do etnocentrismo, vai falar, calma aí, cara, você não é melhor do que ninguém, não. Tem outras culturas e essas culturas aqui, ó, têm o seu valor, entende? Então, compreensão contextual. Dentro da perspectiva do relativismo cultural, vai se tentar compreender o valor, a tradição, os costumes e tudo mais referente a uma determinada cultura, tá? O relativismo cultural entende cada cultura dentro do seu próprio contexto. Próprio contexto. Sem imposição externa, tá? No etnocentrismo não, a gente já tem uma imposição. A imposição de uma cultura superior, né? Aqui no relativismo, não, tá? Então, a ausência da verdade absoluta, de verdade absoluta. Isso aqui, ó, vai ser essencial. Nós vamos ter normas como construções sociais, tá? Não é nada imposto, mas é uma construção social. Normas e valores são vistos como construções sociais e históricas, não como verdades inquestionáveis. Tranquilo? Logo, características desse relativismo cultural vai ser de extrema importância. Volta para cá. Nós vamos ter, olha só, a aceitação da diversidade. Nós vamos ter recusa de hierarquias e nós vamos ter a reação ao eurocentrismo, tá? Vamos lá. Aceitação à diversidade. Vamos colocar aqui. Nós vamos ter aqui, ó, promover a aceitação da diversidade e a valorização da alteridade, celebrando as diferenças culturais. Nós vamos ter aqui o seguinte: rejeita qualquer hierarquia cultural, reconhecendo a igualdade intrínseca entre todas as culturas, tá? Não tem essa de cultura superior aqui no relativismo cultural. O que tem é o reconhecimento de todas as culturas. A identificação da importância de cada uma dessas culturas enquanto relação social, enquanto formação de identidade também, tá? Beleza? Então volta para cá. Reação ao eurocentrismo. Surgiu como uma resposta ao pensamento, resposta ao pensamento ocidental, buscando desconstruir preconceitos, tá? Coisa que lá no etnocentrismo nós temos bastante e que é visível, tá? Aqui nós vamos tentar combater esse preconceito, tá? Lembre-se que eu coloquei lá, ó, uma relaçãozinha de coisas lá no nosso mapa mental relacionado à perspectiva do etnocentrismo, relacionado à perspectiva do relativismo cultural, tá? Fechou? Volta pra cá. Vamos lá então. Etnocentrismo versus
relativismo cultural. Coloquei aí para simplificar para vocês. Enquanto nós temos o etnocentrismo de um lado, nós vamos ter aqui, ó, relativismo, tá? Versus, certo? Nós vamos identificar então o nosso significado, a visão de mundo e vamos fazer aqui as críticas, né? Enquanto no etnocentrismo nós temos superioridade cultural, aqui nós vamos ter igualdade e contexto. Enquanto nós temos no etnocentrismo julgamento à hierarquia, aqui nós vamos ter compreensão e respeito. E aqui, na intolerância do etnocentrismo, nós vamos ter a permissividade e o relativismo excessivo. Certo? É isso aí que nós vamos ter em diferença entre eles, tá? Em características bacanas. Enquanto um vai criticar a intolerância, o outro vai ter ali a permissividade, vai ter o relativismo excessivo. Enquanto um tem como significado a questão de ser superior, o outro não. O outro já vem falando assim, ó, cara, cada um tem a sua importância. E essa importância ela é tratada dentro do contexto que está se vivendo, tá? Então, é isso. Logo, nós temos exemplos de etnocentrismo que eu também já coloquei para vocês. Vamos lá então? Vamos lá? Olha só, nós vamos ter aqui, ó, colonização europeia, preconceitos na imigração e nós vamos ter os julgamentos alimentares, tá? Vamos passar cada um deles aí? Vamos, né? Então, olha só, nós vamos ter aqui colonização europeia, tratou povos nativos como inferiores, justificando a dominação e a imposição cultural, ou seja, colocou a sua própria cultura como foco, como a principal e discriminou, né? Tirou ali o quê? A importância da outra cultura. E colocou a sua importância como se fosse a verdadeira, como se fosse a única. Entende? Beleza? Vamos lá. Preconceito na imigração. Ela vai trazer isso aqui, ó. Xenofobia. Preconceitos contra a imigração, que são julgados por seus costumes e origens diferentes. Então, o etnocentrismo ele traz isso. Ele já questiona, ele pergunta, ele vai atrás de criticar, de fazer críticas àquilo que é diferente à sua cultura. Com isso, outros povos com seus costumes, com as suas tradições, crenças religiosas, né, rituais e por aí mais, são questionados a todo instante por meio disso aqui, tá? Desde a época ali da colonização, falando aqui do nosso querido Brasil, fechou? E dos outros países que também foram dominados aí durante o período da colonização, fechou? Logo, nós temos aqui, ó, julgamentos alimentares, a rejeição ou aversão a costumes alimentares diferentes dos próprios, dos seus próprios, né? Sem entender o seu significado cultural. Muitas vezes nós questionamos, e aí, para deixar isso aqui um pouco mais leve, né? Nós questionamos o porquê de comer um peixe cru. Falando lá do sushi, né? Por que comer um peixe cru sem passar ele ali, ó, na manteiga, sem marinar ele, sem refogar, né? Muitas vezes nós questionamos isso, mas nós não entendemos muitas vezes que isso é um costume de quem? Daquele povo, daqueles povos, né, que comem a carne desse tipo. Então, por que isso acontece? Porque o etnocentrismo é algo que vem assim, ó, questionar tudo e todos. Todas as coisas que são diferentes de quê? Dos seus hábitos. Tá? Fechou? Vamos lá então? Logo, nós temos exemplos de relativismo cultural. Isso aqui é interessante, tá? Vamos lá. Isso aqui, ó, vai ser interessante porque nós temos respeito a rituais indígenas. Nós vamos ter aqui também estudos antropológicos neutros, né? E nós vamos ter isso aqui, ó, o reconhecimento de direitos, tá? Reconhecer a validade e a complexidade de rituais e crenças
indígenas, mesmo que pareçam estranhos. Ou aquilo que parece estranho, antes de ser criticado, tem que ser o quê? Tem que ser estudado. Entendeu? Você tem que identificar o porquê que aquilo está acontecendo. Qual o objetivo daquilo ali. Não tem como fazer uma crítica. Não tem como você fazer uma crítica sendo que você não conhece. Falando aqui de relativismo cultural, tá? Se você não conhece, não critica. Pelo contrário, vá procurar conhecer, identificar se aquilo ali entra dentro da tua perspectiva ideológica, sim ou não, mas que não entre como uma crítica cultural, mas que entre como algo de conhecimento que você está adquirindo. Entende? Isso é importante. Quando eu falo para vocês de estudos antropológicos neutros, eu estou falando disso aqui, ó. Realizar pesquisas antropológicas sem impor valores externos, buscando compreender a lógica interna de cada cultura. Acabei de falar isso com vocês. Por que eu vou criticar uma outra cultura sendo que eu não conheço ela? Não tem base, tá? Primeiro eu vou lá, vou identificar o que está se passando em determinado lugar, determinado povo, determinada nação. Por meio disso eu vou estudar aquilo ali e vou identificar a lógica interna daqueles costumes, daquelas tradições, daqueles valores que aquela determinada cultura tem. É essa a base de tudo, tá? Logo, nós vamos vir para cá, ó. Reconhecimento de quê? De direitos, tá? Quando eu falo de reconhecimento de direitos, eu estou falando para vocês de garantir os direitos, a autonomia de culturas tradicionais, respeitando suas formas de vida e governança, tá? Logo, críticas e limites dos conceitos. Vou trazer isso aqui. O etnocentrismo, ele traz a perspectiva da intolerância. O relativismo, ele traz os limites éticos. E aí nós temos, por fim, um dilema, que é o respeito versus valores, tá? Quando eu falo de etnocentrismo, eu falo aqui, ó, fomenta a intolerância, a discriminação e o desrespeito às diferenças. Quando eu falo de relativismo, eu posso colocar aqui para você o seguinte: pode justificar a violação dos direitos humanos em nome da diferença cultural, sem um balanço ético universal, tá? E aí, nosso grande dilema é o seguinte: o grande desafio e o que é o quê? Equilibrar o respeito às diferenças culturais sem abrir mão de valores humanos. Volta aqui para mim. Quando eu falo de valores humanos, eu estou falando de modo universal. Eu não estou falando de modo particular, tá? Não tem essa de sobrepor uma cultura à outra. Porque cada uma tem os seus costumes, cada uma tem as suas tradições, cada uma trabalha de uma forma, vive de uma forma, tá? Se constrói uma identidade de uma forma. Então não tem essa de trazer aqui a perspectiva de superioridade. E esse é o grande dilema. É o dilema de poder trabalhar isso aqui, ó, valores humanos universais. Porque no final, todos nós somos humanos. Todos nós temos ali objetivos, né, a serem tratados. Temos costumes, temos tradições. E cada um desses tem que ser o quê? Respeitados, tá? O grande dilema é esse. É a questão de respeitar o outro, né? Respeitar a identidade do outro. Fechou? Logo, volta aqui pra mim. Nós vamos ter reflexão final. Exatamente, estamos chegando aí no finalzinho da nossa aula, tá? E aí, eu quero convidá-la a refletir. Vamos refletir, tá? Equilíbrio necessário, né? Equilíbrio necessário, né? Então, compreender culturas exige um equilíbrio entre o respeito e o
o respeito profundo e a análise crítica, tá? Não adianta você só criticar e falar, não, isso aqui não presta. Não é assim, tá? Você tem que, analisar, ver em qual contexto está acontecendo uma determinada coisa e aí sim você vai tirar as suas conclusões, mantendo o respeito. Fechou? Logo, nós vamos ter aqui um diálogo contínuo. O diálogo entre o etnocentrismo e o relativismo cultural é vital para construir uma sociedade plural e justa, tá? Então, sempre vai haver, gente, não tem essa. Não tem como eu sustentar só a ideia do relativismo cultural e não tem como eu sustentar só a ideia do etnocentrismo. Enquanto nós vivermos em comunidade, em coletividade, vai haver diferença de ideias, de pensamentos, diferenças de ideologia e sempre um vai questionar o outro. O que tem que ser feito é fazer com que o etnocentrismo, o relativismo cultural, ele possa ser discutido em pró universal para o bem de todos. Beleza? Logo, chegou a nossa horinha de praticar, é óbvio, né? Não iria deixar passar isso aqui, porque isso aqui cai em prova, cai na sua prova e você tem que praticar, fechou? Logo, questãozinha rápida, simples, básica, para que a gente possa aqui, matar nossas questões no Enem, tá? Matar, pelo amor de Deus. Vamos lá? Então, bota aí. Olha só, nós temos aí o seguinte. Segundo o antropólogo brasileiro, Everardo Rocha, tananã, é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo, de todos os outros são e todos os outros são pensados e sentidos por meio de nossos valores, modelos e definições do que é a existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença. No plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo e hostilidade. E etc. Rocha, 1988, página 5. Tá? O conceito que preenche corretamente a lacuna é denominado de quê? Relativismo, antropocentrismo, apropriação, aculturação ou etnocentrismo. Galera, não é possível que depois dessa aula show de bola, ao qual o nosso querido professor Matheus, lá de Física, vai assistir e vai me dar um 10, né? E não é possível que você vai chegar aqui e vai marcar relativismo. Você vai chegar aqui e vai marcar antropocentrismo, o homem no centro aqui? Não, né? Você vai marcar apropriação. Você está se apropriando de que aqui, criatura? Não, né? Aculturação. Falei de aculturação aqui em algum momento? Não, né? Não ia colocar uma coisa aqui pra... pegadinha do malandro. Não, né? Galera, o que sobrou aí? Etnocentrismo, tá? Etnocentrismo. É óbvio que eu vou trazer isso aqui para vocês. Quando uma cultura ela se coloca em sobreposição à outra, uma visão do mundo onde o próprio grupo está tomado no centro. Visão do mundo onde o próprio grupo está tomado onde? No centro. Quem é? Etnocentrismo, certo? Não é relativismo cultural, não é antropocentrismo, não é relativismo, não é apropriação, não é aculturação. É isso aqui, Fechou? Então, coloca aí, marca aí. Sucesso para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Unespar 2015. Nós vamos ter isso aqui. Volta aqui para mim, Diz uma anedota que Sir James, importante antropólogo da época, ao ser perguntado se falaria algum dia com um selvagem, respondeu muito simples e sinceramente: Deus me livre, de fato,
a sua teoria dispensava qualquer contato com o outro, qualquer trabalho de campo, pois que tudo já estava pronto. De acordo com o texto, é correto afirmar que o etnocentrismo não considera o outro independente de suas condições. O etnocentrismo considera o outro bem como o valoriza a partir de sua localização cultural. Não, né? Não, né? Pelo amor de Deus, ele não considera o outro, né? Independente de suas condições, também não, né, gente? Pelo amor de Deus. O etnocentrismo está em achar que o outro era completamente dispensável como elemento de transformação da teoria. O que você acha? O etnocentrismo estava em achar que o outro não era completamente dispensável como elemento de transformação da teoria, ou nenhuma das alternativas. Não é. E também não é. O etnocentrismo, galera, pelo amor de Deus, ele faz isso aqui, ó. Ele está para se achar que o outro era completamente dispensável como elemento de transformação da teoria. Ou seja, ele se coloca no foco e esquece o outro, tá bom? Ele dispensa o outro. Fechou? No mais, valeu por chegar até aqui. Muito obrigado por essa aula, ó, top, sucesso. E agora, vai vir um professor aí que, cara, vale a pena você assistir a aula dele, viu? Assiste a aula dele porque o cara é um gênio. Estou falando do nosso querido Matheus Tainan. Física. Vai estar aí. Física o quê, Matheus? Pelo amor de Deus. Ele está ali, ó, do outro lado, já na expectativa para poder te dar uma aula show, assim como foi essa aula show de sociologia. Beleza? Galera, beijão, fiquem com Deus e fui!